Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Além do Guarda-Roupa. E hoje nós vamos receber um pessoal muito especial que esteve com a gente no espetáculo Crônicas de Nárnia. É isso mesmo, hoje nós temos a honra de receber aqui conosco os irmãos Pevensey. E eles protagonizaram, esse espetáculo e eles vão compartilhar um pouquinho conosco da história, de como foi os bastidores, como que foi a produção, a apresentação. E, para começar, eu gostaria que vocês se apresentassem. Pode começar. O nome e o personagem que interpretou. Eu sou o Thaleson Santiago e eu faço o Pedro Pevensey. Meu nome é Evelyn Nugas e eu fiz Suzana Pevensey. Meu nome é Arthur Miguel e eu fiz o Edmundo Pevensey. Meu nome é Larissa Pimenta e eu fiz a Lúcia Pevensey. Ai, que lindos! Bom, já que a gente está nessa pegada mais introdutória, eu acho interessante a gente começar com uma pergunta que seja mais direcionada para a experiência de como foi descobrir que vocês iriam fazer o personagem que cada um interpretou. E aí eu quero que vocês compartilhem com a gente um pouquinho se vocês se sentiram desafiados ou então se vocês de alguma forma se identificaram com esse personagem. Como é que foi esse processo? Vamos começar com quem? Pode começar, Evelyn. Então, eu me identifiquei com Suzana em alguns momentos, mas é uma personagem que eu tenho muita curiosidade, porque eu não consegui entender ao todo. Então, eu saí perguntando para muitas pessoas que já leram Crônicas de Nárnia e já estavam mais familiarizadas com a Suzana, porque tinha momentos que eu não sabia por que ela agia como ela agia e se eu estava passando isso. Então, foi uma pesquisa bastante densa, eu diria. Mas foi um papel desafiador e eu gostei desse desafio. Sabe, eu não tenho muitas falas e é mais a questão da expressão do corpo. Então, trabalhar isso me fez crescer bastante, na verdade. Porque eu tive mais consciência corporal, mais trabalho com as emoções, mais trabalho com as gestos, assim. E aprendi muito estando com pessoas assim, sabe? Porque eu acredito que o teatro, ele transmite muita verdade. Então, eu consegui conhecer minha verdade através de expressões que eu também faço. Conhecer como que é o meu lado, minha expressão brava também. Quando a Suzana ficava brava, eu falava, gente, eu posso fazer essa expressão. A expressão alegre, não sei. E foi muito interessante que através da Suzana eu consegui conhecer um pouquinho de mim também, mas um pouco da Suzana também. E ver o ponto de equilíbrio entre as duas e poder trabalhar a minha Suzana. Exatamente, eu acho isso muito legal. Principalmente quando a gente fala do teatro, né? Inclusive, já que nós tocamos nesse assunto, você é nova no teatro, como é que é o seu contato com a arte? Isso já se dá há mais tempo? Como é que foi? Então, eu faço teatro com meu pai, com minha mãe, na verdade, e na minha igreja mais, assim, amador mesmo, faz algum tempinho. Só que, assim, nesse lugar onde as pessoas, elas realmente levam a sério o teatro. Exato. Aí isso faz pouco tempo, faz bem pouco tempo, na verdade. Acho que faz, tipo, um ano, né, do Alice, faz bem pouco tempo. Pois Cara. Exatamente. E ela se saiu muito bem, a gente ficou encantado com o papel de Nárnia, né, gente? Foi muito divertido, foi uma peça que, como você disse, revela muito verdade. Porque é uma história que é verídica. As pessoas podem dizer, né, que é ficção. Mas apesar de ser uma ficção, a mensagem, ela é verdadeira de todas as formas, né? E, Arthur, então conta pra nós um pouquinho como que foi essa experiência com o teatro. Como que foi, né, depois que você assumiu direção, como foi sua relação com o seu personagem, que é um personagem difícil, né, porque a questão da traição e tudo mais. Conta pra gente. Bom, na verdade eu fui o primeiro a receber esse convite, né? Aconteceu Nárnia em 2023, né, que vocês estavam também, e nele deixou o Júlio, que é o nosso professor de Igor, com a sensação e o gosto de quero mais. A sensação de que essa mensagem precisa ser levada a outros lugares, com novas formas de serem contadas e novas pessoas para contar. E eu lembro que nós fizemos o teatro Idas e Vindas, quer dizer, foi sensacional. E quando fomos sair para poder fotografar, que tinha saído eu, Rebeca, o Guilherme e Gabi, nós tiramos uma foto na estação do metrô. Né? Muito lindas, inclusive. E o Nárnia, ele começa a história com os irmãos saindo de casa, fugindo mesmo da guerra, para ir para casa do professor em busca de abrigo. Então, acho que ali deu um start no Júlio e falou assim, tá aqui os meus novos protagonistas. Eu lembro que eu recebi essa mensagem por ele no Instagram. E o Edmundo sempre foi meu personagem preferido. E aí ele virou para mim e falou assim, eu quero você para ser o meu Edmundo. Meus amigos, aí a perna sobrevia, acabou. E eu fiquei com essa sensação que, ok, você tá me dando essa esperança. Eu vou alimentar essa esperança. Eu fui alimentando e eu fui falando na cabeça do Júlio, Júlio, sai quando, Júlio, sai quando, Júlio, sai quando. E o Júlio,
tudo a seu tempo. Mas o meu tempo é agora! E aí chegou um dia que eu falei assim, Júlio, eu não tenho mais 15 anos. Eu tô crescendo, em algum momento eu não tenho mais cara de Edmundo. Essa hora é agora ou eu nunca mais. E ele falou assim, tudo certo, Arthur, vocês estão nessa comigo? Eu falei, até o fim. Ele falou assim, não, então nós vamos fazer. E aí entrou eu com o Edmundo e eu sempre gosto de contar que não tinha eles ainda. E é isso que é interessante, né? E o meu medo maior, eu acho que os 4 irmãos, todos são difíceis. Mas para mim, a minha interpretação, o Edmundo era o mais difícil. Mas também não era, porque não deixa de ser muito o que eu vivi na adolescência, sabe? O Edmundo não é só uma rebeldia, ele é um medo, ele é uma insegurança. A questão dele com Pedro, eu acho que não é uma questão de inveja, sabe? Eu sinto a questão, o pai dele tá lutando na guerra, e a mãe dele tá colocando o Pedro para poder ficar no lugar do pai, assim dizendo. Como homem da casa. Exato, uma comparação. E eu acho que ele sente assim, como assim estão tomando o lugar do meu pai? Eu acho que a primeira coisa a sugar, a primeira reação é criar essa trava com o Pedro. Tipo assim, você não vai levar o meu lugar de pai. Sabe assim, aqui é meu limite. Exato. E aí sim, depois começa a ter aquela figura, poxa, ele é meu irmão mais velho. Eu tô fazendo mais burrada e as pessoas me comparam a ele. E aí sim entra nessa sensação de, por favor, o que tá acontecendo? E outra que eu vi esses dias no podcast, um cara falando sobre Nárnia, muito interessante. A questão que ele tem com a Lúcia de provocação não é só uma provocação do irmão mais velho, não. É a provocação do seguinte, a Lúcia é a mais nova e as pessoas preferem acreditar nela do que em mim. Eu fiquei assim, gente, o que é pra você, quando uma criança vê acreditando numa criança mais nova que você, mas não acreditando em você? É como se eu não tivesse é como se eu tivesse voz, mas não estou escutando. Não tem credibilidade. Então eu acho que a questão do Edmundo é essa. E aí traz também a rebeldia, porque ele tá na pré-adolescência. E pra mim, a minha maior dificuldade foi essa. Eu tô com 20 anos de idade. Eu não sou um pré-adolescente. Então, pra mim, trazer essa essência da pré-adolescência, que é, eu não sou criança, mas eu também não sou adolescente, mas eu tenho meu lado infantil, mas eu também tenho as minhas responsabilidades, e juntar isso com o mix é muito difícil. Pois é. E é algo que encaixa até bem com o que a Evelyn falou, né? Porque, de certa forma, você tem que encontrar um meio termo entre as realidades que você vive e a realidade do personagem, que é totalmente diferente. E enquanto você acaba conhecendo, né, esse ponto de coincidência dos dois personagens, né? Do personagem com você, você tem uma certa naturalidade maior, uma facilidade maior de fluir. E uma das coisas que o Arthur falou, que eu acho muito essencial, é que encaixa bem com uma reflexão minha, que o primeiro público-alvo da nossa peça, da nossa apresentação, somos nós mesmos. Então, quando nós apresentamos, primeiro nós vamos vivenciar aquilo, primeiro nós vamos ter contato com a reflexão, com a mensagem, e nós vamos trabalhar em nós mesmos isso. Então, acho que isso é muito essencial que você falou, que é esse primeiro contato, primeiro é conosco. E depois é com o público. E à medida que a gente vai conhecendo, que a gente vai explorando, e a gente vai estudando o personagem também, como a Evelyn disse, a gente vai compreendendo melhor e se nos tornando mais capazes de transmitir para o público aquilo que a gente quer transmitir. E a gente conhece a verdade do personagem. Exatamente. Assim, a gente abraça a verdade dele como se a gente se tornasse uma verdade para nós também. Exatamente. Larissa, conta pra nós então como que foi a sua reação recebendo esse papel e como foi a sua relação com o seu personagem. Inicialmente, quando eu recebi o convite, eu não ia ser a Lúcia. Eu ia participar de alguma parte da dança. E aí eu falei assim, tá, beleza. Mas aí foi passando o tempo, alguns imprevistos foram acontecendo e os 4 irmãos foram mudando. O Arthur continuou, mas os outros 3 foram mudando. E eu acho que não poderia ser melhor do que nós 4. Porque sim. Isso é uma coisa que ficou tão perfeito e tão perceptível. Lá no palco, a interação de vocês, existe uma sintonia muito grande. Uma química boa. Exatamente. Meus irmãozinhos. Pois é, e você se sentiu desafiada pelo personagem da Lúcia? Eu me senti, porque por mais de eu não estar tão recente no teatro quando eu recebi esse papel,
os papéis que eu recebia não tinham nada a ver com a Lúcia e a Lúcia não tinha muito a ver comigo. Porque a minha personalidade, o meu jeito de agir, o meu jeito de pensar, não é muito Lúcia. Parece que a Lúcia é uma criança, né? É, Tá em muito outra fase novinha. da vida. Sim. E aí eu falei, ok, mas vai ser um grande desafio, mas eu aceito. Aí o Arthur perguntou, você aceita assumir essa responsabilidade mesmo, porque você vai ser a protagonista e tal, não sei o quê. Eu falei, aceito. Aceito. Acredita em mim que eu dou conta. Aí... E o processo, como é que foi para você desenvolver, encontrar um ponto de equilíbrio, ali, que nem a gente comentou, né? Entre a Larissa interpretando e a personagem da Lúcia, porque nunca vai ser, tipo assim, uma 100% cópia. humor, Uma cópia, por exemplo, do filme, e também não pode ser somente a Larissa. Tem que encontrar um ponto de equilíbrio ali. Foi meio difícil para você isso, mais ou menos? Bom, quando eu falei assim, ok, eu tenho que pesquisar tudo sobre a Lúcia, porque eu tenho que entender o que eu tenho que passar ali. Na época, o diretor ainda estava sendo o Júlio, né? Então eu peguei, eu fui procurando, aí eu falei, tá. Aí eu assisti o filme, aí eu entendi mais ou menos que a principal coisa que eu tinha que passar era uma pureza, uma inocência, uma feminilidade. Aí eu falei, ok. Aí no primeiro ensaio eu fiquei meio, e agora? O que eu faço? Será que eu vou conseguir? Aí eu falei assim, nossa, vai ficar muito forçado, eu não vou parecer eu e vai parecer que, nossa, vai ficar terrível. Aí quando eu passei a primeira cena, o Júlio falou, caraca, é você. Foi mesmo. Aí eu falei assim, Tava na Lendo o texto, essência né? ali, né? Ela tava lendo o texto, eu lembro disso. foi tipo uma Analisa. das primeiras vezes que eu realmente peguei o texto pra ler, porque eu tava mais focada em conhecer o personagem do que o próprio texto, né? E aí o Júlio falou, é você. E aí eu via, quando eu tava interpretando, aí ele ficava tipo... Aí eu fiquei... Nem eu esperava tanto assim de mim. E os outros papéis que eu tinha pegado antes eram muito menores do que esse. É verdade. E aí... fez um ano que a gente tava ensaiando do Nárnia, né? Árduo. Então... Aí, nesse meio tempo, eu consegui um outro papel também, que eu era também uma protagonista. E aí, lá eu entendi o que eu tinha que fazer, a minha responsabilidade, o que eu tinha que mostrar, e a quantidade de falas. Aí, eu acho que esse papel também me ajudou muito pra... Quantidade de falas. O texto longo. Me ajudou muito a entender o que eu tinha que passar. Então... Foi complicado, sim, mas todas as circunstâncias me fizeram chegar até o que eu consegui entregar hoje. E foi sensacional. E é muito belo que quando nós nos permitimos aceitar esses desafios, enfrentar, nós realmente desenvolvemos muito melhor. Nós desenvolvemos novas habilidades e é essencial. A gente está comentando aqui do Júlio, o Júlio foi, né, o professor nessa apresentação, mas na área foi muito sonhado por todos nós, né? Antes, na nossa primeira apresentação, uns anos atrás, foi algo que a gente esperou, a gente ansiou, mas a gente quis refazer e o Júlio sonhou muito com a gente. Ele fez esse roteiro com essa expectativa de trazer, como o Arthur disse, né, novos ares, novos lugares, porque é uma mensagem que... E não é só mensagem, né, de Nárnia, mas de cada um dos personagens. Por exemplo, como a Larissa falou, né, da pureza, da Lúcia. É algo que precisa ser vivido e precisa ser transmitido e várias pessoas precisam ser alcançadas por essa mensagem. E quando ele te escolheu não foi à toa, né? Foi porque ele percebeu que você poderia transmitir isso. Agora, Thalisson, conta pra nós! Olá! Porque O Pedro, né, é o irmão mais velho, ele é o Magnífico. magnífico. Deixa bem isso claro. Responsável pela casa, né? E é um cenário muito árduo, né? Um contexto de guerra. E ele acaba, como o homem mais velho, tendo que assumir responsabilidades. E como que foi essa relação com o personagem? Foi muito difícil pra você? Como foi? Olha, então é bem, vamos dizer, que o Pedro, ele tem essa questão da proteção, né? Tipo, aí quando eu faço meus estudos no meu texto, eu começo a pegar primeiro todas as falas, né, que o do personagem tem,
para ver qual que é as ações que ele tem, né? Qual que é as ações. Eu percebi que essa questão dele tomar cuidado e às vezes as nuances, porque às vezes o cuidado não está explícito na palavra, na voz, mas sim está explícito no corpo, né? No gesto. Aí eu acho desafiador, porque eu sou o filho caçula, né? Então acaba que eu sou o que mais sofre a proteção. Então eu tô invertido agora, eu tô sendo o filho mais velho, então acaba que fico pensando como meu irmão faria nesse caso, como seriam meus irmãos fazendo nessa ocasião, entendeu? E no começo foi um pouco difícil, porque eu acho que eu fui o último a entrar, né? Ser escolhido entre os irmãos, eu acho. Foi. E eu não conheci ninguém, então tipo, eu tinha que ser essa base protetora, sendo que eu não conheço ninguém. Nossa. E Difícil, né? essa questão da liberdade, né? Que eu não sei até que ponto eu posso fazer alguma coisa, até que ponto eu posso... A liberdade, né? De atuação mesmo. E foi interessante que essa questão, tipo assim, no começo eu percebi que eu tava um pouco aí. No meio... Vamos lá no texto, focar no texto ali, de pegar as falas e tal. E não exagerava muito, sabe, em algumas coisas. Então era mais contido. Aí, só que depois, acho que pela liberdade que vai se construindo, né, entre os irmãos, né? Família. A gente vai se soltando, a gente vai podendo... A interação, a gente vai se soltando e percebendo novos caminhos que a gente pode fazer. Né? E é essencial isso, né? Essa familiaridade que os atores têm que ter. Até porque já é natural que nós nos aproximemos nesse contexto de teatro. Mas vocês estavam para além disso, vocês estavam interpretando uma família. Então tinha que ser uma conexão, tinha que ser um cuidado a mais. Tinha essa liberdade, né? Essa liberdade, exatamente. E à medida que vai sendo construída, à medida que a gente vai vivendo, né, a gente acaba assumindo mesmo essa liberdade. Uma confiança muito maior. Eu acho que o teatro funciona muito na base disso. Quando a gente confia nas pessoas que estão ao nosso redor, a gente consegue entregar muito mais do que nós temos, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito interessante do próprio teatro em si. O fato de que nunca é uma coisa de uma pessoa só. Aquele resultado que é entregue, ele é fruto de um trabalho cooperativo entre todas as pessoas que estavam envolvidas, né? Então, assim, é algo muito interessante, muito bonito, que a gente viu ser trabalhado ao longo dos ensaios. E o resultado pode provar isso, né? Sim. E agora vocês compartilhem conosco, então, o que vocês acharam, assim, de questão de estrutura? No dia da apresentação, como que foi a organização, como se decidirá, montar o espaço, como que foi isso? Vocês compartilham um pouquinho pra gente? Você falou de cenário? Cenário, ambiente, até a gente conseguir um espaço para apresentação. Foi todo um processo. Como é que foi a construção disso? Imaginar o cenário como seria no dia, tipo assim, isso aqui vai estar aqui, isso aqui vai estar aqui, você vai estar nesse lugar, até onde eu tenho que ir? Eu tô fugindo, foi difícil, porque a gente estava ensaiando em vários lugares diferentes, né? Então, isso me... Espaços diferentes. Exato, porque eu preciso muito de usar a imaginação pra mim me entregar no personagem. Pra mim ter essa liberdade que a gente até conversou, eu preciso de visualizar os meus limites, de saber quais são. Então, essa questão do espaço, sim, eu tinha muita dificuldade pra entregar. Só no dia mesmo que eu falei assim, ok, agora tá tudo aqui, tem um rádio. Temos uma da roupa ali, que vai passar pra ele. Finalmente vamos entrar Eu falava, tem o rádio aí. É mesmo? Todos os ensaios eu assim, ó. O rádio vai ter isso aqui, vai levantar aqui, tem um botão. Como é o rádio? Eu vou segurar aqui. Nossa. Ai, gente. Mas isso é muito interessante, porque faz parte da versatilidade do ator, né? Às vezes você tá num ambiente completamente diferente de onde você vai apresentar, mas você tem que se virar, você tem que ter consciência do espaço, mais ou menos a dinâmica, como é que vai funcionar o posicionamento ali no palco, a interação entre vocês, para não deixar nenhum buraco. E até mesmo para compor, às vezes, as sensações que vocês querem provocar a partir de uma cena, concentra mais pessoas em um lugar, espalha mais pro palco, e tudo isso a gente vai conhecendo no processo. Isso é muito legal. O processo, ele fala muito sobre tudo aquilo que a gente viveu, e principalmente do resultado que a gente entregou. Né? Até no simples mesmo, tipo, parecia besteira eu interpretar, tipo, como se tivesse o rádio ali, só que fez toda a diferença. Porque se eu não tivesse ensaiado como se tivesse imaginado o rádio ali, eu ia ter uma certa dificuldade, até mesmo em esquecer dessa cena. Eu falo assim, não usei o rádio,
Não vai, é só porque ele não tá aqui, eu não vou usar, não. Eu vou imaginar ele. E aí no dia, como tinha o rádio, foi mais fácil pra mim. Não, gente, sair essa cena imaginando, mas agora eu sei aqui. Pois é. Agora você pode usá-lo. E como que foi a relação de vocês com os demais atores, com o corpo, com o elenco, corpo de dança? Porque foi muita gente participando, então, de certa forma, tem que ter um maior cuidado, uma maior administração. Como que foi essa relação de vocês com as outras pessoas? Inclusive, teve muitas mudanças também, né, no elenco ao longo desse período. Era uma coisa que eu queria deixar para vocês falarem sobre isso. Até o próprio Asma, foi 3 pessoas diferentes antes de chegar no quem realmente interpretou no final. Então, assim, esse processo que de alguma forma a gente não teve muita certeza, a gente não sabia o que seria no final, mas que a gente teve que ter uma certa sabedoria, né? Muitas pessoas entraram, algumas saíram no meio do caminho, e envolvendo tudo que a gente conversou, como é que foi pra vocês? Quem já estava mais tempo, no caso o Arthur, né, que teve que administrar isso, e as pessoas que chegaram depois, como é que foi isso? Eu acho que eu dei muito apoio pro Júlio nessa questão, porque eu acho que o que o Júlio teve medo, a princípio, foi a Arthur é um projeto grande, que envolve muitas pessoas, são muitas histórias sendo contadas, são muitas mensagens ali passando, cada personagem com a sua mensagem, então não dá simplesmente para pegar fulano e tirar ele da história, sabe? Não tem como a gente dar esse desfoque para a história, que é o que inclusive tinha acontecido, né? Que depois nós trouxemos o personagem da raposa, e aí entrava e saía atores, eu falava, não, Júlio, mas só vai estar aqui quem for da vontade de Deus, sabe? Eu falava, são pessoas que ele quer que estejam aqui, entende? São pessoas que ele quer que estejam nesse momento. Então eu sempre fui muito tranquilo com isso. Assim, igual quando começamos, não tinha irmãos, gente, todo mundo saiu de ficar só eu. Era eu no ensaio lendo texto sozinho, sabe? Eu confesso que eu cheguei a ter um medo disso, até porque quem ia fazer os irmãos, né, os meninos que eu comentei, já tinha uma dinâmica de palco com esses meninos, assim, coisa mais gostosa. Porque eu tenho esse contato, assim, de muitos anos, mas eu tive esse medo de como que vai ser essa dinâmica. Que é algo novo. Que é algo novo. Então, eu acho que pra mim, o maior desafio foi imaginar quem seriam estes irmãos. E se teria a mesma química, né? E se teria a mesma química. O que, gente, mas é muito interessante isso. Não, mas é muito interessante isso, porque quando o Júlio virou, nós estávamos assim ensaiando e a Rebeca não podia ir no dia, que ia ser a Lúcia antes. E aí ele virou pra Larissa e falou assim, lê o texto. Do nada. Como profético será? Como assim? Lê o texto, faz a Lúcia. Eu fiquei assim, Júlio, o que você tá fazendo? Oi. E aí ela começou a ler. E quando ele ia lendo, aí ele virou pra mim, a Larissa não tava, e falou assim, é ela. Falei, Júlio, você acha que é ela, então é ela. E aí, em seguida, eu tinha que pensar, gente, alguém tem que fazer a audição pros outros irmãos. Quem vou fazer na minha vida? E aí eu falei assim, cara, tem a Evelyn. Eu acho que, tipo assim, é perfeito pra ser a Evelyn. Eu falei, a Evelyn é a Suzana. Só que, eu falava assim, cara, mas ela tá imaginando muito. Hoje até mais do que antes, né, na verdade. Mas eu falava assim, eu não sei se vai caber e fazer sentido pra ela. Mas eu tinha pra mim que era ela. E eu fui tentando outras meninas. E todas as meninas... E era engraçado, gente, que as meninas topavam. No primeiro ensaio, elas não iam falar assim, então, infelizmente eu não vou poder participar, nem fazer audição, que não sei o que lá. Era pra ser a Evelyn. Era pra ser a Engraçado. Foi por causa dessa convicção que eu aceitei. Eu confiei. E eu, Quando eu te tipo falei? assim... Quando eu te falei isso? Foi, tipo assim, e até mesmo foi, como artista cristã, me deu paz. Eu falei, ok, me guiei que ela faz. E isso é muito legal e é muito belo, porque entra naquilo que eu falei antes. Quando a gente confia uns nos outros, as coisas fluem muito. Com certeza. Mas o ambiente é diferente. Bom, a maioria eram pessoas que tinham princípios de nutrir a paz. Porque é muito diferente você estar em um ambiente caótico, tóxico, que é o normal, de certa forma, de artistas, assim. E aqui foi um ambiente Aquela muito diferente. competição, né, entre os artistas, tipo assim, vocês são 4 personagens diferentes, mas que protagonizam juntos. Exato. Eu diria Se que fosse não em outro existe- ambiente, talvez até seria conflituoso, um querendo Os aparecer, quatro. o outro. Isso, Mas aqui sim. a gente tem essa compreensão. E eu acho que é muito como você falou. É Uma visão tudo cristã. embasado na visão cristã. Se não tivesse essa cosmovisão, esse zelo pelas coisas celestiais, né? Não seria assim, seria diferente. E aqui é como até é zelo, né? Como o Thaleson falou do Pedro, né? Este cuidado, ele surge aqui, ele nasce
no coração daquele que compreendeu esse amor de Deus, né? Se não tivesse isso, a gente não teria tanta conexão, tanta paz, tanta familiaridade. Sim. Eu respeito, assim. Artisticamente falando, eu acho que eu tenho que entender. Nós quatro somos protagonistas. Nós quatro somos os protagonistas e a gente tá andando junto lado a lado da história. Mas eu preciso entender até onde essa cena é minha, até onde esse momento é meu, até onde esse momento é do Tadson, da época, porque eu não A posso. mensagem também Até onde a mensagem é interessante isso, porque, igual, por exemplo, assim, O número de falas, talvez. o número de também. falas. Porque o que meu personagem. Assim, no livro, né? Eu tava comentando isso com o Tyson. O livro, depois que passa essa história e o Edmundo é justificado, ele se torna uma pessoa de poucas palavras. Você não vê o Edmundo falando muito. Mas isso a história do Edmundo pede isso. Por quem ele se tornou, pelo rei que ele se tornou. Eu não posso, se eu querer roubar a cena, igual o Pedro, por exemplo, vamos supor que o Pedro fale mais, e eu querer roubar a cena dele, o meu personagem não tá pedindo isso, eu tô matando a essência do meu personagem. Exatamente. Entende? complementa na história. Né? Exato. A personagem da Lúcia, ela é a personagem chave ali dos irmãos. Né? Tanto que ele sempre falou, ela foi a primeira que viu Nárnia. Ela sempre foi a primeira em tudo, na verdade, né? E Engraçado que se você agisse assim, não seria o Edmundo, seria o Arthur. seria o Arthur. E eu roubaria um pouco da essência da história. Porque a essência da história é a pureza da Lúcia. A facilidade dela se comunicar e acreditar e ver a Aslan. Se eu roubo isso, eu mato meu personagem, eu quebro a história. Então a gente não tá fazendo o livro do C.S. Lewis. Tá fazendo qualquer outra história. Mas seria uma outra adaptação, na verdade, né? O importante é a mensagem ser transmitida, Exato. né? Que é Exato. E é uma fidelidade, de certa forma, É uma porque verdade. a história não é qualquer uma, é uma história específica e é muito bela. É um clássico, né, que a gente estava trabalhando. E por ser um clássico, as pessoas conhecem e esperam que seja algo coerente com a história que eles viram antes. E é uma história muito bela, é uma história que, como eu disse antes, né, muitas vezes as pessoas vão tratar como ficcional, mas é uma história que trata mesmo a nossa realidade e a nossa fé. Se não fosse por isso também, eu acho que nós não teríamos nos entregado tanto para essa história, né? Verdade. Eu lembro, eu assisti o filme um pouco antes da apresentação, de fato. E, assim, eu estava aos prantos, porque a mensagem é muito forte. E quando você olha e enxerga, para além daquilo que é simplesmente a primeira coisa que você vê, mas você entende a mensagem que está por trás, você entende o significado que está sendo carregado em cada expressão, em cada fala, na interação com vocês, é algo que gera ainda mais essa emoção. Porque é justamente nisso que vocês vão transmitir a essência daquilo que vocês querem comunicar. Então, assim, é muito lindo. E eu acredito também que muitas pessoas que estavam lá no dia puderam sair emocionadas porque contemplaram uma obra de arte. Uma coisa que eu gostaria de perguntar para vocês, porque a gente que ficou no backstage, a gente via as reações das pessoas, eles passavam lá atrás, e a gente sabe que as pessoas se envolvem muito com a história, e nós recebemos muitos feedbacks. Como que foi ouvir das pessoas o que elas acharam, o que elas sentiram, o que elas aprenderam, como foi esse contato com o público depois? Foi maravilhoso, de verdade. Foi a primeira apresentação que minhas amigas foram. E aí eu fiquei. É família, né? Não, a família já tinha ido em outras, mas foi muita gente. E Ah, foi. Aí eu fiquei nervosíssima. No dia eu tava mais nervosa nas pessoas que estavam nesse time, porque eu sabia que eram, poxa, meus amigos, pessoas que me amam, mas eu fiquei nervosa. Do mesmo jeito. Aí eu fiquei assim, gente. E vão me ver atuando. Vão me ver atuando e vão me ver todo dia na escola e etc. Eu falei, se eu fizer muito ruim, aí vai ficar péssimo. Aí já era a reputação. Aí o povo vai falar assim, você é atriz? Você jura? Achei tão ruimzinha. As coisas que passam na nossa cabeça nesse momento. A cabeça do artista funciona de uma forma que Eu as não vou falar pessoas amiga. não imaginam, né? Eu não vou falar gente. É uma exposição, né? Exatamente. Literalmente. Você chega num lugar onde você vai ser visto e você vai ser visto de muitas formas, na Sim, mas verdade. até onde isso é bom. Até onde isso é bom, até onde a Exato, exposição tem que saber é isso. válida. Porque assim, você está ali no palco e você é visto de duas formas. Aqueles que te conhecem vão ver o quão verdadeiro você está sendo ali em si.
Aqueles que não te conhecem vão ver a primeira impressão de você. Então, eu acho que é algo que interfere muito na visão das pessoas, né? Aqueles que te conhecem, como a Larissa falou, você sabe que eles já têm a sua realidade, já têm o seu dia a dia, sabem como você é, e de certa forma colocam uma pressão, uma expectativa, e aí quando você vai chegar ali na frente, você vê os rostinhos, aí no final você vai ouvir o feedback, e fica nervoso, porque de certa forma você tem uma expectativa a suprir. Quando você tem um público que você não conhece, é um pouquinho diferente, né? Porque aquelas pessoas não sabem quem você é. Eles vão te conhecer apenas pelo seu personagem. Vai ver e Então, depois ir embora. Nunca exatamente. mais Então, aquela pessoa vai ser marcada pela mensagem que você está transmitindo ali. Então, acho que são duas relações diferentes, sabe, com o público. Sim, eu concordo. Pra mim foi bem... Perdão, pode falar? Não, fala você. Deixa pra vocês. É porque respondendo o que você falou foi encorajador pra mim. Me fez querer continuar. Eu não sei, sabe? Porque tinha hora que eu ficava, ai gente, não sou tão boa assim, eu acho que não tô entregando, essas coisas. E passa muito isso pela minha cabeça. Tipo, acredito que seja algo que os artistas em si se identifiquem, sabe? Tipo, essa questão de, eu não sou bom o suficiente, não vai ser isso. Exato. E, tipo, a gente luta contra esses pensamentos e quando eu ouvi o feedback de pessoas que entendem, por exemplo, do público, que transmitiu verdade, que foi isso, eu falei, nossa, é muito satisfatório. Eu falei, vou continuar então. É um bastante, né? impulsionador, né? Porque a gente carrega um peso, o artista carrega um peso De querer mostrar com excelência, né? de fazer com excelência. Exatamente. E a gente tem essa questão de sempre se colocar para baixo. E por um lado é bom, né? Pra Não mergulhar, no sabe? ego. Mas, exato, mas tem uma linha que chega a ser ruim. E as Os extremos são ruins. exato, e muitas das vezes a gente vai para esse extremo ruim. A gente Sabe? deixa de acreditar em nós mesmos. Deixa de acreditar. Então, quando a gente recebe um feedback assim, maravilhoso, assim, olha, foi muito bom, sabe? Nossa, eu quero muito ver de novo. Nossa, eu chorei com você. Nossa, eu me vi em você. A gente, isso não tem preço, gente. Porque o artista, a arte, ela tá pra gente poder passar pro visual aquilo que tá aqui. Quando a gente passa, que a mensagem, de certa forma, também tá aqui. Quando a gente passa essa mensagem é alcançada, você cumpriu sua Você cumpriu sua função. Isso Você até fez o que queria fazer. libertador, né? Dizendo assim. Porque, de alguma forma, você percebe que os problemas, muitas vezes, eles estão na sua mente. É aquilo que você está criando como barreiras, só que elas não existem. Exatamente. São barreiras invisíveis, mas que quando você tem uma visão de fora, de alguém que te fala aquilo que percebeu, como viveu aquela experiência, aquilo muda a sua percepção sobre si mesmo. Exatamente. E isso te liberta. Muitas vezes a dificuldade que você tem quando você está preso em si mesmo, até atrapalha, pode ser um inibidor do seu desempenho como artista ali naquele personagem. Mas tendo um feedback, tendo uma outra visão, aquilo muda a sua forma de lidar com o seu próprio personagem. Muitas vezes você tem até mais liberdade para fazer isso de forma mais excelente. Né? E uma das coisas que a Tamar também sempre me fala, que eu acho que encaixa bem com isso, é que o que a gente sente muitas vezes não condiz com a realidade, né? Muitas vezes a gente vai se sentir inseguro com o papel porque é desafiador, ou então a gente está com medo, com dificuldade, mas às vezes você estava indo tão bem, você está se desenvolvendo tão bem, você só não percebe. Uma das coisas que o Arthur falou também, que é um outro tópico que eu acho que é essencial a gente reforçar aqui, é que o Arthur falou da excelência. E eu acho que isso vai muito além desse lado artístico nosso, mas também encaixa muito bem com o nosso lado cristão, porque é algo que a gente compreende que nós estamos ali com o propósito de transmitir uma mensagem. Que mensagem é essa? Para quem a gente vai transmitir? E para além de toda a história que vai ser contada, a gente tem alguém a honrar, que é o Senhor. Então, ali no lugar onde a gente está, a gente vai honrar ao público? Sim. A gente vai honrar aqueles que nos ajudaram? Sim. A gente vai honrar os que estão trabalhando conosco? Sim. Mas, acima de tudo, nós estamos ali para honrar o Senhor. Aqui, tudo aquilo que nós vamos fazer ali, tudo aquilo que a gente vai entregar ali, no primeiro propósito, é para engrandecer o nome do Pai. Então, todos esses feedbacks positivos que a gente recebe não são sobre nós, são sobre o Senhor, que nos capacitou, que nos preparou, que nos permitiu, que nos abriu a oportunidade de poder participar. Eu acho que isso é o essencial. Tem gente boa em mim, é ele, né, gente? Eu acho muito lindo, tem uma foto do Arthur no dia da apresentação, que ele está ajoelhado ali, chorando e orando, antes da nossa primeira sessão. E isso, de alguma forma, entra num tema que às vezes é meio complexo, porque nem todo mundo pensa da mesma forma, que é a relação da fé
com a arte. Tem pessoas que às vezes acham que são coisas que não podem se misturar. Porque, não, se você estiver colocando a sua fé naquela arte, não vai se tornar algo público, não é todo mundo que pode assistir, você está colocando um viés, sabe? Mas a gente entende, até mesmo biblicamente, que a própria arte são dons que Deus concede. E dons que Ele dá muitas vezes para serem usados para glorificar o nome dEle, edificar outras vidas. Então, isso foi muito expressado na vida da Arthur, eu vi de forma muito clara ao longo desse período, né? A preparação e no dia mesmo, nós sempre consagrando tudo aquilo que nós fazíamos ao Senhor. E a gente vê que muito do que aconteceu foi porque Ele derramou uma graça sobre nós, né? Nós tivemos muitas dificuldades, a verdade é essa. Mas a graça dele foi superior, superabundou sobre nós, né? Eu acredito que a sensação que fica é de muita gratidão a Deus, porque Ele faz muito além daquilo que nós podemos pedir ou imaginar, né? Exatamente. E é indescritível. E a gente sabe que aquilo que o Senhor nos dá, Ele dá com propósito. E deu a cada um de vocês com um propósito. E a melhor coisa que tem é usar o dom com o propósito certo. Porque aí você vê frutos. E os frutos não são frutos passageiros. Por mais que uma peça possa ser passageira, mas aquilo que você está fazendo com o coração alinhado de maneira correta gera frutos eternos. Às vezes, um coração que vai ser alcançado por uma mensagem que você estava ali atuando e aquela vida às vezes vai ser salva. Vai ter os seus caminhos voltados para o Senhor. Ou então, às vezes, uma frase que você fala ali dentro do elenco ou na própria peça, né? Que a pessoa pega aquilo e guarda e às vezes é um start que vai mudar uma forma de pensar. Então, são coisas assim que estão além daquilo que nós podemos compreender. Os frutos são sem furo. E eu creio que o principal viés, a principal vertente disso é porque o Senhor derrama sobre cada um de nós essa graça, né? Então, nós aqui acreditamos fortemente, sim, que a arte e a fé, elas estão correlacionadas, sim. E, no nosso caso, o Teatro Crônicas de Nárnia, eu acho que não tinha uma maneira mais profunda de você expressar isso, porque a própria história de Crônicas de Nárnia, né, o autor, C.S. Lewis, ele expressou isso na literalidade do texto, né? É uma fantasia, uma vez eu ouvi até mesmo um comentário falando sobre o fato de como fez muito sucesso na época que foi divulgado o livro, né, como uma ficção também. Mas quando muitas pessoas descobriram o significado por trás, aquilo gerou um bloqueio. Algumas pessoas falaram assim, então, mas Aslan é Jesus? Então isso aqui já saiu da arte, já perdeu o valor porque carregou uma mensagem diferente daquilo que eu acredito. E isso é muito triste, porque você acaba desprezando uma coisa que tem um potencial tão grandioso, tão maravilhoso. Você não valoriza, às vezes, o próprio talento que Deus deu, né, para aquela pessoa, porque você foca apenas numa coisa que é diferente do seu ponto de vista. E isso perde a beleza, né, da arte. Então, a própria história de Crônicas de Nárnia carrega isso, e eu acredito que o teatro também, da forma como nós fizemos, foi assim, incrível. É muito legal como que Pra glória de conversa esse caráter evangelístico, tanto, né, entre o livro e o teatro. Porque é sim um caráter evangelístico. E de certa forma, né, Paulo fala, né, que a gente tem que buscar formas diferentes, fazer de tudo para que, de certa forma, a gente alcance alguns, né. E é muito belo como que o autor, C.S. Lewis, busca isso na literatura. E ele faz de uma forma que, disfarçada, ele consiga levar a mensagem, ele consiga levar as boas novas. São estratégias, E né? são estratégias que o Senhor coloca nas nossas mãos. E eu vejo muito isso no teatro. E eu acho isso muito belo. E lembro de algumas vezes a gente conversando, acho que eu cheguei a conversar isso com você, Arthur, que o teatro é isso. O teatro, ele é a arte, e a arte, ela tem um propósito de ser aquela que vai transmitir uma mensagem. Nenhuma arte é em vão, nenhuma arte é à toa, nenhuma arte é sem significado. Toda a arte produzida, ela tem um público, ela tem uma mensagem, ela tem uma intenção. E o teatro é isso, ele é a forma como nós levamos, como o Arthur disse, de uma forma visual aquela mensagem. E como que é válido a gente usar isso para pregar as boas novas. Né? Eu acho incrível porque é um caminho de mão dupla. Ao mesmo tempo que você realmente usa a arte como método de alcançar outras pessoas, a arte te alcança. A arte muitas vezes é um método de expressão própria também. Você pode adorar a Deus por meio de uma dança, né? Às vezes até mesmo de forma que ninguém vai estar vendo, é só você e Deus. Mas o Senhor, Ele recebe isso por conta da sinceridade do coração. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Muitas vezes, a forma como essa adoração vai ser transmitida vai ser por meio de gestos. Às vezes não precisa de uma palavra sequer, mas Deus já vê o nosso coração, Ele sonda o nosso coração e Ele conhece. E eu acho lindo porque essa arte traz justamente esse ponto, ela toca nisso, nessa profundidade. Pode falar. Engraçado como que
cada personagem era pra ser aquele personagem, cada ator era pra ser aquele Sim. personagem. Era impressionante, todos, da dança, do teatro, dos bastidores, todo mundo tinha que estar naquele lugar. Foi impressionante. Inclusive, você queria falar alguma coisa? Não, agora não. Você pode interromper. Mas é porque, como vocês estão falando dessas coisas que às vezes a gente não consegue controlar, que a gente fala, é Deus, né? Só pode. E os artistas eram todos, tipo assim, era pra ser aquela pessoa. O Gusta, por exemplo, na apresentação, era pra ser ele. Exatamente. Sensacional. O Gil. O O Gil fazendo Aslan. Foi Exatamente. aquilo, cara. E isso entra muito em uma coisa que você também tinha dito lá no início do podcast, que a gente teve muita questão de pessoas saindo, né? Muita troca de elenco e tudo mais. E você falou uma frase que foi assim, essencial, que só vai ficar quem o Senhor permitir ficar. E quando você coloca isso nas mãos do Senhor, você percebe mesmo que quem não é pra ficar vai ralar. E muita gente saiu, muita gente não quis participar, Isso é muito mas quem interessante. ficou foi por um propósito. E eu acredito que até as pessoas, né, que talvez não conhecessem esse caráter evangelístico da peça, que participaram da produção, também puderam Comprar uma receber, ideia. puderam contemplar, puderam participar, puderam também se deleitar nessa mensagem. Tem uma outra perspectiva da fé Exatamente. cristã, né? Exatamente. Que não é uma religião que te aprisiona uma doutrina, mas é uma fé onde você escolhe viver por ela e morrer por ela. Exatamente. E vocês, como que foi um pouco disso, agora indo mais para o âmbito da carreira artística de vocês? Porque sendo cristãos, vocês muitas vezes vão receber propostas que podem parecer um pouco conflituosas. Em algum momento da jornada de vocês, da caminhada artística, vocês tiveram alguma proposta difícil? Como que vocês fizeram para lidar? Como que vocês contornaram essas situações? É que eu já falei muito. Tá, vamos falar um pouco então. Eu entendo que assim, Thales. ninguém gosta de me ouvir. Ai, Eu entendi. Tá, vamos lá. Eu, assim, recapitulando um pouco o contexto, eu tô no teatro meio que tipo, eu entrei em 2019 ali, no teatro ali, e eu comecei a fazer, só que assim, eu fiz, parei, depois eu voltei em 2023 para um teatro que eu fazia só cristão, né, fazia teatro só cristão, e depois eu comecei a estudar o próprio teatro, né, que era uma coisa que eu dava como hobby, né, pra eu desinibir, acho que essa é a palavra, eu acho que essa é a palavra, e então eu comecei assim, vamos ver pra onde que vai, era uma coisa mais como... um hobby ali e tal, eu vou Desenvolver eu vou aprender a falar, vou aprender a aperfeiçoar. Porque às vezes a gente... Dicção. A dicção. São muitas habilidades a desenvolver, né, no teatro. Exato, e tipo... Composição. Aí eu comecei a estudar e tal, e começou a ter algumas propostas muito legais, de verdade. E eu sempre tento, tipo... Existem propostas assim, que a gente tem que sempre mesclar qual que é o limite, né? Porque às vezes, não quer dizer que também que é da igreja também que é coisa boa de se estar, entendeu? Porque às vezes você tá no projeto, só que você não acredita naquele projeto. Embora qual que é o tema que seja passado, eu tenho que sim estar acreditando na mensagem que está passando. Isso requer até a mesma maturidade, né? Um discernimento. Exatamente. Igual eu, tipo assim, eu faço alguns espetáculos infantis também. E tipo assim, eu tenho que analisar, eu como ator cristão, eu tenho que analisar se aquilo fere os meus princípios. Exato. Eu vou fazer alguma coisa ali que eu não concordo que eu tenha que fazer. Exato. Aí chega, se for, tipo assim, igual já aconteceu, tipo assim, das vezes eu tenho que deixar explícito pro diretor que eu não faço certo tipo de coisas. E tá caso dele decidir se eu estou apto ou não, vai estar naquele papel, tipo... Exato. Eu, Senão eu, você se torna mais né? Que é tipo um objeto que faz qualquer coisa e não tem princípios, valores, não se Exato. respeita. E tipo, logicamente a gente sabe qual que é o nosso limite, a gente determina um limite ali que é possível de a gente fazer. E até o ponto que não fere nossos princípios, eu acho assim, dá pra conciliar as duas coisas. Só que eu tenho que estar acreditando naquele projeto, eu tenho que estar, igual, é até engraçado, quando eu entrei pro Narnia, eu não conhecia o Arthur.
Eu tinha assim, não, conheci umas 2 vezes com o Arthur e a Poeta assim, cara, você parece comigo? Eu vou colocar você num curta. Eu falei assim, que é esse? Que é esse menino? Daí ele veio eu e o Iago lá conversando comigo, eu falei assim, meu Deus. E eu não conhecia ele, do nada conversando comigo, eu falei assim, tá. E depois a gente se encontrou numa nova cantada, né, que a gente foi fazer. Foi. E já veio o convite, tipo, você vai ser o Pedro de É Nada. ótimo. Aí eu assim, meu Foi. Deus. Eu pensei, Você vai ser o Pedro de novo. Convicto. Foi? aí eu tô assim, tá, vamos ver, né? Eu falei assim, vamos ver que eu sempre gosto de... Eu sempre, quando eu não conheço o lugar, eu sempre vou com o pé atrás, não é uma questão de que eu não confio no projeto. Mas que eu tenho que ter minhas Uma precauções. cautela, né? Isso, a cautela, que eu quero conhecer primeiro, O ambiente que O você vai ambiente, entrar, né? até Você pra vai se saber envolver. se eu posso, uma liberdade a mais, se eu posso realmente acreditar nesse projeto. Uhum. E até a questão igual eu falei, do personagem Pedro, da construção, que essa questão eu tava começando a analisar como que é a situação, qual que é esse projeto aqui, entendeu? E depois que eu vou descobrindo que, tipo, tá, isso condiz com o que eu acredito, e eu posso demonstrar a minha fé neste lugar, eu posso... Agir em liberdade. Isso, eu posso confiar, eu posso entregar aquilo que eu acredito naquele lugar. E quando você une a fé, pelo menos eu, Thaleson, vivo fé, e aquilo que a minha arte, aquilo que eu gosto de fazer, as coisas fluem melhor. É verdade, né? Exato. E tipo, eu gosto muito dessa arte dessa liberdade, a gente poder levar o evangelho de formas diferentes. Né? Que às vezes o nome de Jesus não vai ser aceito de forma clara para algumas pessoas, mas ela pode chegar por ela por meio da arte. Exatamente. Não de forma explícita, talvez. Né? Isso, não de forma explícita, tipo igual eu gosto muito de uma passagem que fala sobre o Gadareno, né? Que tipo assim, o pessoal expulsou Jesus lá por conta que Jesus expulsou os demônios lá, nos porcos e tal, só que o Gadareno ficou e através dele a palavra foi levada àquela cidade. Às vezes não aceitaram Jesus propriamente como pessoa, mas não aceitaram nós como seguidores de Cristo, sabe? Como instrumento. E aquilo que a gente usa, a nossa arte, aquilo que a gente faz com o nosso corpo, a nossa voz, com a nossa expressão. E essa questão da gente, sabe, sincronizar aquilo que eu acredito, naquilo que eu tenho como habilidade. Logicamente, não é eu que tenho, a gente tem as técnicas, mas é Deus que nos capacita, né? E essa união eu acho perfeita, de verdade. Eu não sei se eu falei tudo certinho. Tinha uma pergunta, mas eu acho. Foi ótimo, foi ótimo. Eu acho que é essencial também esse termo que você usou, que a gente usou aqui, que é instrumentos, né? A arte, ela é esse instrumento. E é um instrumento válido, sim, de se usar no meio cristão. Se a gente tem esse recurso, por que não utilizá-lo? Por que não valorizar? Se é algo que as pessoas realmente se identificam, se é algo que realmente toca o coração das pessoas, por que não fazer uso disso? Outra pergunta que eu tinha para vocês é, falando assim do teatro em geral, da caminhada também artística de vocês, vocês sentem que hoje vocês têm habilidades que vocês não teriam antes? Se vocês não tivessem entrado no teatro, o que o teatro fez na vida de vocês? O que o teatro transformou na vida de vocês? Pode começar, Larissa? O teatro, Nossa. Arthur tá de prova, né? Que meu primo. Primo, não sabia. Nós não dissemos isso. Porque a gente falou isso. A gente vai chegar lá. Eles não sabiam, então é uma notícia muito boa. Depois a gente Nós fala. iremos dizer ainda. Depois a gente fala como a gente foi se conhecer. Não, eles Nossa, eles. isso, Eu botei aqui, né? Então a próxima pergunta vai ser O como vocês Gerson não conheceram. Eu não sabia que eu era só prima. Bom, antes. Tudo bem? Antes de eu ter qualquer contato com o teatro, eu era a pessoa mais fechada, mais tímida que eu conhecia. Tipo, em festa de família, ficava eu e eu. Se eu ia pra uma praia, tinha um tanto de criança brincando, eu ficava brincando comigo mesma. Eu não conversava com ninguém, a minha voz não saía. E eu morria de vergonha. Minha mãe sempre cumprimenta, Larissa, cumprimenta. Aí eu ficava, eu morria de vergonha. Aí, depois de qualquer coisa do teatro, que eu consegui me soltar, a minha diferença foi assim, gritante. Se não fosse o teatro, eu não estaria onde eu estou hoje, até fora da arte. Porque eu digo que o teatro me facilitou a minha vida em muitas áreas. Em trabalho de escola, eu sempre pego, falo de boa. Qualquer coisa que me colocarem pra falar,
eu falo, eu interajo com as pessoas, eu tenho mais amigos, porque eu virei uma pessoa mais sociável. E eu acho isso muito legal e muito precioso. Ai, que lindo. Conte, Arthur, a sua experiência. Eu vou falando da minha, mas antes de falar um pouco da dela, gente. E é impressionante que eu e a menina crescendo, né? Você viu? Então, assim, eu tava até comentando, foi com você o detalhe. Eu lembro da mãe dela, a mãe dela se mãe. Então, assim, Oh. mas assim, eu lembro da Larissa criança, nós tínhamos o contato, mas ao mesmo tempo não, porque a Larissa não expressava nada. Nada, ela era sempre neutra, ela sempre era muito neutra com as coisas. E uma das coisas que a gente recebeu no grupo da família, assim que acabou as 2 sessões do Nárnia, foi: quem é a Larissa hoje em dia? Porque todo mundo pegava as imagens, tudo que eles viram, e falava assim: gente, a Larissa hoje expressa, a Larissa hoje conversa, a Larissa se abre. Então, assim, de fato, gente, foi... Nossa, eu acho que de todas as transformações que eu vi assim, na minha vida com a arte, a Larissa foi a maior. Foi a maior do que eu vejo em mim. Porque pra mim mudou tudo, mas é que eu também cresci muito novinho, né? Mas assim... Você já tá velho também, né? Então já tem anos. Sim, é complicado, gente, porque o teatro pra mim, ela veio numa fase muito, muito complicada da minha vida. E foi, eu sempre fui artístico, sempre, mas a dança era o meu primeiro amor ali. Né? Eu já vi na dança, minha família dançava, minha família competia dança, eu tava ali, gente. Só que eu tinha esse desejo muito forte no coração de entrar no teatro, que era negado. Porque a minha família gostava da arte, eles consomem demais arte, sabe? Só que uma coisa é consumir, outra coisa é alguém ali dentro da família querer seguir com isso. Muito diferente. É muito diferente, né, Larissa? Muito diferente. É muito diferente. Então, assim, o teatro, ele veio pra mim na pior fase da minha vida, foi onde toda a minha vida virou de cabeça pra baixo, assim, familiar. Foi muito complicado, mas o teatro me abraçou. E eu falo muito isso com a Evelyn, que Deus, ele sempre age comigo na arte. Se você quer chorar e tá conseguindo chorar, bota o papel que a pessoa chora. Então, foi um abraço, assim, paterno de Deus tão grande. E eu falei isso, acho que foi com você, Estel, foi com a Evelyn, que foi fazendo Nárnia que eu descobri mais sobre a paternidade de Deus. E foi assim, gente, é permitido chorar, loucura, é uma mas é loucura, gente, é loucura, porque eu tive que estudar o todo, eu não tive que estudar só o Edmundo, eu tive que estudar tudo. Diretor, então. Demais. Então, assim, o que mudou em mim? Tudo. Eu não sou o Arthur que eu fui. Não. O que vocês conhecem hoje foi tudo através da arte. Foi Deus me moldando com a arte. Exatamente. Sabe? Acho que encaixa bem com aquilo que eu disse, né? Que nós somos, acaba que nós somos o primeiro público-alvo. Então, a gente De fato. vive antes tudo aquilo que vai ser transmitido. Então, as marcas que o teatro deixa na gente são transformadoras. Conta pra gente, Evelyn, sua experiência. Nossa. Enfim, eu não sei por onde começar, mas encaixa um pouco sobre o que a Larissa falou. Eu acho que eu consegui mostrar mais a minha verdade sem medo. Gente, é que eu fiquei com o coração um pouco quentinho, lembrando de como que foi importante pra mim, sabe, viver tudo que eu vivi no meio da arte, porque foi um ambiente durante muitos anos muito destrutivo pra mim. A arte. As pessoas que faziam arte eram muito más. Principalmente no meio cristão. Era tipo assim... E, assim, eu acho que o meu primeiro contato com um artista que não me desrespeitou foi o Arthur. E foi lá na Start, né? Do nada, eu conheci você lá e, tipo, foi... eu conheci pessoas de verdade, sabe? Por isso que eu falei aquela questão de falsidade, da verdade, eu conheci. Porque eu pensava que todo mundo que fazia teatro era falso. Porque sabia interpretar bem. Então, tipo assim, ela ia me mostrar uma coisa e, tipo, ele tava encenando. Eu não podia confiar, tudo era uma encenação. Então, não tinha aquela divisão de ator e pessoa. Tudo na vida era encenação. Então, tipo, eu vivi com pessoas assim a vida inteira. Então, eu não queria estar no teatro. Eu não queria mesmo.
E aí foi um trabalho com Deus, tipo assim, Senhor, eu não quero estar aqui, me faz mal. Mas eu vou estar aqui porque eu entendi que é pra mim estar ali. E se for para ser canal de Deus, vamos dizer, esse canal de verdade, né? Como ele fala que eu sou o caminho, a verdade, a vida. É isso que eu acredito de todo o meu coração. Eu não abro mão de jeito nenhum. Você falou da questão profissional. Tem coisas que eu neguei por princípios. Que eu me fazer subir mais na carreira, mas eu não abro mão da verdade porque eu sei o que é um artista que vive em mentira. Isso não vai machucar só a mim, mas as pessoas ao redor de mim. Isso vai só matando pessoas emocionalmente, espiritualmente também, né? Fisicamente também. Então, foi um trabalho de bastante libertação para mim em coisas que eu não queria tocar no assunto. Dava gatilho o tempo inteiro. Mas eu o tempo inteiro trabalhando as minhas emoções, falando com Deus internamente, externamente, dando os meus momentos de pausa e conviver com pessoas. Então, tipo, é outra Evelyn, mas uma Evelyn que, tipo assim, agora tá falando, sabe? Antes era uma Evelyn mais emudecida e agora é uma Evelyn que tá dando passos de coragem a se abrir com verdade, sem medo a ser ferida. E se ser ferida, ok, eu sei em quem eu confio. Por isso que eu não faço arte por arte, eu faço uma arte porque me foi pedido e é o que faz meu coração, assim, agora que eu conheci de fato, sabe, a essência disso, ok, consigo ter paz, sabe, é isso. É como o Senhor te permitiu encontrar um lugar de posicionamento, né, dentro da arte. Conta pra gente, Thaís, o que mudou? Quem é você agora depois do teatro? Então acho que cuida das palavras, que cuida até sem palavras. Né? Todo mundo já falou assim. É difícil de falar de verdade. Porque, tipo, eu sempre gostei de arte especificamente, assim, das coisas. Só que eu nunca gostei de mostrar as coisas que eu faço, né? Eu gostava de pegar, tipo assim, eu vou compor uma música. Eu compro pra mim. Eu vou desenhar, eu desenho pra mim. Entendeu? Então, tipo, nunca fui. E eu gostava mais de esporte, assim, que eu era coisa assim, não, era. Vou focar em. Não, vou ser médico, vou focar em. Não, arte, gente, que é isso? Arte. Aí eu vou. Arte. Entendeu? Não, eu só desenho, só ali um pouquinho, eu só. Hobby. Tal. Aí foi, tipo assim, foi passando o tempo, aí eu fui chegando no ensino médio ali e tal. Aí assim, que tal fazer cinema? Ou fazer música? Vamos fazer música. Aí é engraçado porque, tipo assim, já recebi. A diretora chegou uma vez e falou comigo assim, uma pessoa falou comigo assim, não, música, Thales. Poxa, tem tantas coisas aí, vai escolher arte, entendeu? E tipo assim, graças a Deus eu tenho uns pais muito bons que sempre me apoiaram em tudo que eu faço, sabe? Tipo, não, tá, se é isso que você quer, então vai. E eles sempre me apoiaram, sabe? Aí eu entrei aí passou o ensino médio, entrei na faculdade de cinema, de audiovisual. Que é... Tá em casa. Exato. Eu fiz um período só. E foi uma época que eu tava vivendo a pandemia, então, tipo, tinha iniciado o teatro e tava iniciando a faculdade, só que eu não consegui conciliar as duas coisas. Foi um momento que eu, não vou fazer mais teatro, não é pra mim. Vou seguir, né? Então, tipo assim, eu percebi que, tipo assim, o teatro, como eu falei pra vocês, era pra uma coisa que eu desinibia, sabe, quero se tornar uma pessoa mais aberta, talvez, porque era fechado, né, quando eu falei, eu quero esconder minhas coisas, eu não quero me expor para o mundo. Eu percebo que, tipo assim, talvez o teatro, né, depois que eu fui fazendo mais outras vezes, essa questão da gente confiar no outro, né, porque, querendo ou não, a atuação não é uma coisa que eu dependo de mim especificamente. Não é só você. Não é só eu. Não é só eu que, tipo assim, é em cena. Se eu dependo do Arthur, o Arthur depende de mim, eu dependo da Evelyn, ela depende de mim, a Larissa depende de mim, todo mundo entendeu? É cooperativo. Exato. E essa questão, tipo assim, às vezes eu vou propor uma coisa e eu preciso que o Arthur... Compre ideia. Ele corresponde aceita essa proposta. E eu a caminhar na proposta, porque a proposta não vai ser a minha de primeira, né? Porque vai ser criada uma nova proposta.
Então eu trouxe uma proposta, só que no decorrer do caminho surgiu uma outra proposta. Então essa questão da gente confiar no outro, essa questão da gente, sabe, se abrir, porque, querendo ou não, a gente está criando uma coisa, um convívio grande, né? Porque o teatro exige tato, a gente exige confiança, fala com fala, e às vezes Olho no olho. Tapas. Tapa. Exato, então tipo assim, essa questão me ajudou, sabe, me abrir mais, até na questão da fala, porque é uma coisa que eu trabalho bastante, né? A fala. Dicção e essa questão, sabe, tipo, até no meu trabalho, que eu trabalho hoje, que eu não trabalho só com teatro, né? Me ajuda também porque questão, às vezes, o contato, né, com outras pessoas. A gente improvisa, né? A gente tá falando com isso, com outra pessoa, a gente vai improvisar, a gente vai usar as aulas de improviso, a gente vai usar a expressão, jogo de corpo e... Cara, me ajuda bastante, de verdade, o teatro, assim. Muito bonito isso, né? Como que a arte, ela se entrelaça com a sua vida. De tal forma que deixa de ser algo simplesmente pragmático, um fim em si mesmo, mas se torna algo com significado. Algo que toca, que te transforma e que você usa para transformar outras pessoas. E muito do que foi dito, né? Esse contato de todo mundo não é apenas uma coisa produzida por você individualmente, mas as ideias, é a soma das ideias, é a soma da interação entre todos os personagens, né? Eu falando agora, né, na questão da atuação dentro de um palco, por exemplo, né? Mas para a vida também. Eu acredito que a marca que cada um aqui leva, né, da interação com o outro como pessoa também é muito significativa. Então, por que você faz arte, né? Por que você está fazendo aquilo? Exatamente. E acho que essa humanidade também, que a gente acaba encontrando dentro do teatro, dentro das artes, ela é muito importante para as nossas vidas. Eu vejo isso, por exemplo, na minha vida. Como que, igual a Evelyn disse também, né, são muitas oportunidades, muitas portas abertas. Podendo participar e ir em outros lugares, eu conheci tantas pessoas novas, eu conheci tantas realidades tão diferentes das minhas, e eu pude aprender tanto com novas pessoas, sabe? Eu acho que é uma porta que o teatro abre, que é esse relacional. E nesse relacional a gente cresce muito, a gente aprende muito. A nossa visão de mundo se expande. Eu acho que é muito isso, sabe? Eu acho que não é não é pelas portas abertas, mas escolher a certa. Tipo assim, não é a quantidade de portas abertas que vai te levar no lugar, que vai te levar no lugar que você quer chegar, mas são os lugares certos. E quem vai te ajudar a saber isso, que sabe do futuro, é Deus. Por isso que, sem Deus, um artista, ele é como se ele... Nossa, ele sofre muito, tipo assim, o corpo mesmo. Você carrega um peso que você não consegue. Uma marionete, né? Exato. Então, tipo, não é com um propósito, sabe? Não tem esse fim de... Por exemplo, o meu fim na arte é de cuidar pessoas, ajudar as pessoas. Por isso que eu faço arte. Então, tudo que gira em torno disso, e para glorificar a Deus, meu Deus. Então, tipo, eu consigo, então, a partir desse filtro, dessa visão, escolher os lugares, não sozinha, né? Que vão me levar até o lugar onde eu preciso ir. Isso é tão legal. A arte carrega esse caráter relacional, né? E a comunhão, ela não é algo é algo que provém de Deus. E é algo muito valioso. E ali, dentro do teatro, são pessoas muito machucadas, pessoas muito vividas. Cada uma com uma história. E cada um pode partilhar um pouquinho do que viveu, um com o outro. E demonstrar um cuidado, demonstrar um amor. E podem crescer juntas. Por mais que seja só naquele período de tempo daquela peça, daquela apresentação. Mas aquele tempo vai ser valioso no crescimento daquela pessoa. Bom, se dependesse da gente, a gente ficaria aqui falando por horas e horas. Falta uma. O quê? Como a gente se conheceu. Então, As abas. Eu tô aqui, as abas abertas. as abas abertas. E como isso ficou em aberto em os nossos tópicos, porque falaram aqui que eles são primos, a gente não conversou sobre isso. Como vocês se conheceram e a gente vai caminhando pro final. Conta, Thales, como você conheceu os meninos? Bem, eu iniciei um pouquinho já, né, sobre como eu conheci o Arthur, né? Foi de uma proposta inusitada. A gente já atuou algumas vezes, 2 vezes antes juntos, né? Que é durante essas idas e vindas, né? Não é a peça, mas... Vale ressaltar, não é a peça. Não é a peça. Mas Então, tipo assim, depois disso,
eu conheci as duas no Nárnia, né? Então, tipo, eu cheguei lá. Você foi o último a Eu chegar. ia falar não, mas a gente já fez cantatas juntos. Já fizemos? Olha só, descobriram! Desde 2024. Olha Sério? Sim. Cantava de Natal. Mas assim, vocês não tinham contato, né? eu comecei. Porque cantava de Natal. Sim, Nossa, Nossa, eu tava fez com 50 mil pessoas. Mas eu Muita lembro gente. de ter visto o Thaleson algumas boas vezes no camarim. Caramba. Que legal. É, o bicho pegou você. Agora me sai mal aqui, né? Me sai mal nessa história aqui. Mas é isso mesmo, tipo assim, o contato mais próximo vem nas ocasiões específicas, né? Por mais que a gente vocês possam ter atuado muitas vezes antes, esse contato aqui só foi proporcionado porque em Nárnia vocês foram família. Então, na verdade, eu já conheci o Thaleson, já conheci a Larissa, já conheci a Evelyn, mas o meu contato com ele só foi aprofundar em Nárnia. Você sabe? Eu acho que a partir do Não, dia não, que não a com gente. Porque, tipo Com assim, você, não. eu te encontrei a primeira vez foi no Foi uma Divertidamente. Eu só te vi e depois eu tirei uma foto com Eu vou fazer pra minha tia. É porque a apresentação Não, é que de eu queria manhã... registrar o momento. Eu tirei Ah, foto tá. com todo mundo. Não, eu gosto muito Ih! Não é tão É especial. porque, não é essa, é porque eu não lembro, é porque no espetáculo de manhã, eu tinha feito 2 espetáculos no dia. De manhã eu estava apresentando a tia dela. Aí eu falei assim, você é a sobrinha da Ashley, porque a sobrinha, a Ashley mandou assim pra mim, ó, minha sobrinha tá cantando aí. Aí eu falei, vamos mandar uma foto pra ela? Falei, vamos mandar uma foto pra ela. Tem tanta coisa agora aqui. Pois é. Bom, da minha parte, eu conheci a galera toda aqui, foi a ponte está aqui. Acho que a fonte toda ali. Pois é. Até a gente também, né? Foi mais que vocês falaram no meu aniversário, inclusive. Foi que a gente, eu e a Tamar, nós que estamos perguntando aqui, nós Vocês são conhecemos. irmãs? Somos irmãs. E nós conhecemos o Arthur também, dando workshop pra gente. Workshop de Nossa, teatro. foi isso, gente. E era um workshop de teatro infantil que, por um acaso, a gente parou lá. E o teatro abriu essa oportunidade. E a gente conheceu o Arthur. E ele não é só no meio profissional, como um amigo mesmo que a gente ganhou pra vida. E eu acho isso é uma das coisas que me impacta no teatro, é isso, sabe? Que a gente faz amizades pra vida e a gente conexões. E não é só o âmbito profissional que é válido, é esse âmbito relacional aqui. Aí foi, bom, acho que foi isso, né? E Larissa, como você conheceu os meninos? O Arthur O Arthur, você nasceu, ele tava lá. Pula aí, eu tava já eu, falar. eu tava lá. O Thaleson foi vendo algumas vezes na cantata e... Quem não lembra? realmente. Você lembra da cantata? Eu quero saber qual que é. Então não lembra. Não, eu lembro das cantatas, mas eu não sei qual que é das que foi. Você vê, né? Como é que são as coisas. Então. Mas foi, eu Era muita gente nova, então tinha. Entendeu? Oh, que dó, tá tudo. Tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu via ele nas cantatas e realmente esse contato foi em Nárnia mesmo. A Evelyn, no ensaio passado, ela me desbloqueou uma memória da vez que você me chamou pra tirar foto dela de Alice Hã? lá na Start. Ai, sim, quando a gente gravou o vídeo, né? Exatamente, de Foi. divulgação de A gente se Alice. conheceu a primeira vez que a gente Foi. estava Eu lembro disso, é que eu não lembro que era pra isso. E aí, eu tinha esquecido Foi completamente João Maria disso. também. Foi no dia do João Maria. Nós, Maria também, eu Meu tinha memória Deus. desbloqueada. Ah, É. tava lá. Não, porque a gente de lá, a gente foi pro João Maria. A gente mudou o cunhado. Foi o mesmo dia. pra gravar aquele Não vídeo. lembro disso, Aham. mas tudo bem. E a Evelyn a gente conheceu também num contexto completamente aleatório. Alice. Sim, Foi congresso do Diante do Ah, Trono. aqui, há anos, Ah, né? Quando eu tava lançando a primeira música. A Evelyn tava lançando a primeira música dela. E aí a gente trabalhando lá, a gente trocando ideia. Foi um momento tão gostosinho. E eu fiquei assim, nunca mais vi a Evelyn na vida. Até do nada o Arthur assim, gente, tô conversando com a Evelyn, a gente vai fazer tal teatro. Né? Eu falei assim, uai. É a Evelyn que é essa. Nossa, eu lembro de vocês pequenininhas. Sério, lembro. Pois é, uma cota isso aí. Bom, É muito legal, muito tempo, As muito coisas tempo. acontecem. E hoje aqui, né, nós reunimos Gente, novamente, Nárnia. relembrando essas histórias gostosas. Eu acho que Nárnia foi a peça que mais foi família, assim, pra mim. Em
Sim, porque eu tava jogando muito bem tudo. Tá? Cada um tinha seu papel, não tinha que ficar pensando, eu tenho que fazer isso, mas aquilo, não, eu só tinha que fazer o meu papel. Aí não. Não, assim não. Mas pra mim, gente, é complicado. Assim, a Larissa, eu já tinha sangue com sangue, né? A Evelyn, eu já conhecia, mas ainda tinha um distanciamento, né, Evelyn? Porque a gente conversava, mas era aquela coisa muito rápida do ônibus também, né? É porque hoje a gente conversa mais no WhatsApp, sai, praticamente não tinha isso. Eu era Entende? bem mais reservada. Bem mais reservada, era o caminho todo eu falando e ela, E eu tô tipo assim, mas você tem certeza que você não quer falar? Fala, não, pode falar. Aí ela pessoal, Aí eu fui no teatro. o teatro. Ele memorizou todas as minhas expressões. Sim. Aí ele fala, não, você faz assim. Eu falei, não sei se eu faço assim. Aí eu falo, você Vai fazer exatamente a mesma Ela coisa. faz. Ela conversa com ele. Eu aprendi isso no teatro pra personagem, eu peguei da Evelyn. Eu faço muito isso, ainda mais nas aulas, faculdade, Gabi que sabe. Porque a Evelyn conversa com os olhos. E eu fico assim, caramba, a pessoa conversa com os olhos. Que habilidade. Às vezes ela não tá sorrindo, mas ela tá assim, ó. Eu fico, gente, ela tá sorrindo. Por dentro ela tá sorrindo. Né? E aí, tipo assim, isso foi Nem mais... sempre é necessário palavras. Nossa, Uou! profundo. Mas isso é verdade. Cara, Tem velho, horas de provérbios. silêncio aparentemente. Só pra pensar. Mas 3, você 2, sabia. 1. Isso. Agora o Thaleson. Thaleson, eu acho a sua questão mais complicada. Não, eu acho, gente, porque eu ficava assim. Era o Guilherme. O Guilherme, a gente era assim. Era carne 1 e eu em carne na época. Aí, não, na época não, mas antes mais, né? Carne 1 e eu em carne. Aí, eu não esqueço. O Guilherme não tinha saído ainda, mas eu já estava imaginando que o Guilherme ia sair. Eu virei pro Thaleson e falei assim: quem é você? É que alguém virou pra mim e falou assim: olha o príncipe Casca. Eu falei: que Casca? É o Pedro. Você vai ser o Pedro. E é engraçado, né? Porque minha mãe via ele nas ministrações, eu tinha o cabelo grande. Ela falou: ué, Arthur, eu te vi dançando. Eu falei: Vai. eu dancei não, filha. Dancei não. Mas era o Tyson. E aí, pra mim, era uma questão muito complicada, porque a história do meu personagem dependia demais da sua história. E eu ficava assim: Senhor, se esse menino que tu colocou não jogar, não jogarei. Porque não vai ter como eu jogar. Eu não jogarei. E jogou demais. E eu lembro do primeiro ensaio que eu falei assim: tá, você vai ter que me bater, eu sei. Vai. Pode bater. Vai, fundo. É engraçado, porque na cena inicial que eu tô fugindo, que eu tô correndo, que ele me pega assim, eu saio com os braços do rosto. Eu falei: não, vai. É que ele fazia assim, ó. Edmundo, eu falei: não, tá, só vai mesmo, segura, me derruba no chão. E hoje é engraçado, né? Porque eu tive muito esse, Arthur, eu tive muito esse receio com você no primeiro. Nossa, esse primeiro ensaio foi o dia do abraço. Abraço mais lindo. Não foi lindo. Eu abracei e fiquei Esse assim. foi uma ironia. Oh, Deus. Já me proporcionou Tantas experiências. tantas experiências abraçando uma pessoa que eu não conheço, assim. Não, na vida de igreja isso acontece, né? Na vida de igreja a gente acaba, mas do jeito que foi, o que é isso? Né? E hoje, cara, e é engraçado, hoje você é tipo um dos meus melhores amigos. E assim, eu sou muito grato, assim, porque, não de verdade mesmo, eu sou uma pessoa hoje que eu tenho, assim, muito prazer de ter uma das pessoas, porque são várias, né? Inclusive Natan. Tá no backstage ali, ó. Natan é outro. Mas assim, uma das pessoas que eu tenho muito orgulho de ter, eu sou muito agradecido a Deus por ter entrado na minha vida, é o Thaleson. E eu provo isso, tá? A gente tava conversando esses dias, o Arthur falou assim, o Thaleson se tornou uma pessoa muito presente na minha vida. E Claro, bom tem dia, um- amigo. Boa tarde, amigo. Boa noite, amigo. E, Madrugada. e eu acho Ele isso tava muito belo. acordado. E é algo que você faz muito com as outras pessoas. Então você recebeu dele aquilo que você faz com os outros. Que lindo. Exato. Acho que... É essa troca, né, que a gente falou. E pra concluir, eu acho que a gente pode trazer algumas ideias, assim, refrisar, reforçar algumas ideias que eu acho que é muito válido, né? Primeiro que Crônicas de Nárnia foi algo muito sonhado e também não é em vão, que é algo com propósito. E na vida de cada um de vocês também, com muito propósito, não só como os personagens, mas também como pessoas, a gente vê isso. A gente crê que o Senhor tem algo muito grandioso para cada um de vocês. E que vocês vão viver isso com muita intencionalidade. E que o Senhor possa cumprir e ser honrado pela vida de cada um de vocês. E que o teatro é isso, é essa expressão, essa forma de levar o evangelho, essa forma de conhecer pessoas, essa forma de
cuidar de pessoas novas. Representar pessoas. Representar pessoas. E Nárnia foi uma experiência maravilhosa para todos nós. Para todos que trabalharam, para todos que assistiram. E agora, para encerrar, pensando nessa ideia de que as coisas aconteceram de forma assim, muito surpreendente, foi um sucesso. Um dia só com 2 sessões não foi suficiente. Nós já estamos com uma segunda data marcada. E eu quero saber esgotada. E já esgotou as 2 sessões da próxima data. Pois é, eu quero saber de vocês. Quais são as expectativas para essa segunda apresentação? Por quê? É interessante que a gente já apresentou tudo, nós vamos ter que reapresentar. Mas eu acredito que não vai ser a mesma coisa do primeiro dia. Eu acho que cada apresentação tem uma coisa especial. Quero saber de você se tem alguma expectativa pontual voltada para essa segunda apresentação. E sobre os novos materiais, inclusive, na verdade. E aí? Meu Deus. Quais são as expectativas que vocês acham Sem que aqueles spoilers. que vão assistir vão levar para casa a partir dessa nossa segunda apresentação? Qual que é a câmera? Essa cara. Ah, isso é. Essa. Olha, para essa segunda sessão nós temos novidades. Segunda não, né, gente? Terceira e quarta sessão. Nós vamos ter muitas novidades, algumas alterações e... tá. Desculpa aqui, produção. Uma novidade está aqui. Grandiosíssimo. Nós temos novidades, pessoal. Ai, que lindo! É isso mesmo. E as minhas expectativas, agora é de divertir muito mais. Sim. Para além do que já tem de novo, que eu sei que tá ficando muito bonito, agora é divertir muito mais e me jogar muito mais em cena e apanhar muito também. Edmundo, você que tem muito. Eu te digo. Eu posso? Cara, eu tô falando disso, velho. Nossa, vocês sabem dessa história, né? Porque o nosso microfone era de testa. Eu começou a soltar. Aí eu tô pensando assim, será que eu saio pra consertar o meu microfone e de repente eu tava de vídeo e pá! E Pra poder me tirar. xingar. Não, porque ele tinha que me xingar. Porque Primeira eu não tava solução. vendo, só que eu tava assim, delicada. É, Que lindo! só que eu não tava preparado, não, e tava, foi de verdade, eu não estava preparado. Assim. De graça. Mas com o microfone. Obrigado, tá? E aí, Se descolar de novo, já sabe que... já sabe, Não vai descolar, que eu vou dar super bom dia. Vai ter Coisas que acontecem ao vivo, gente, não. exatamente. Os bastidores que ninguém vê. expectativas. Contem as expectativas de vocês. Me conte, Thais. Quais são suas expectativas para a próxima? Uma segunda apresentação. Você É verdade. Nossa, de verdade, eu tô com muita expectativa, porque, querendo ou não, a primeira sessão a gente sempre tá mais receoso do que a gente tá... Se tá passando as intenções que a gente tá querendo, né? Uhum. Se tá funcionando, então a gente preocupa muito o cenário, tá, isso vai funcionar aquilo não vai funcionar. E quando a gente tem um escopo e vê que aquilo funcionou, a gente consegue ter uma liberdade maior para poder brincar com outras coisas, né? Uhum. Quando a gente tem o esqueleto, então a gente consegue montar, às vezes, as nuances muito mais... Sabe, então a expectativa é de entregar um espetáculo um espetáculo melhor, né? Uhum. É um espetáculo, mas também cada vez mais excelente, né? Acho que essa é a palavra. Com certeza. Também novos públicos, novas pessoas para Sim. verem, novas pessoas para Mas tem muita gente voltando, que eu fiquei sabendo. É. Eu tô acompanhando. Até essas porque a novidades. Anya marcou, né, o coração de cada um. Eu gostaria de falar uma coisa, gente. Antes de diga. deixar vocês falando, meninas, é porque eu não lembro o nome dele. Mas tem um menino específico, eu faço questão, produção, de vocês têm que postar o que eu tô falando. Que pediu autógrafo pra gente. Todo mundo. Acho que é Kaique, não. Ele pediu, então nem pra falar, pra não... Não, eu tenho certeza. essa parte você conta, tá? Eu tenho certeza. Seguinte, tem um menino que ele, no final, ele pediu um autógrafo pra gente. E aí ele mandou uma mensagem falando que ele vai nessa nova sessão e que vai dar no dia do aniversário deles. Sério? Ai, que fofo! Gente, Parabéns adiantado. Nunca dá parabéns, Pedinho? Feliz aniversário, querido amigo. Direto dos irmãos Pérez. E eu faço questão de que esse vídeo vá a público, porque o seu carinho ali foi essencial. Porque quando a gente fala do carinho do público, a gente fala disso que você trouxe pra gente. Esse calor, esse abraço. Gente, eu não esqueço, eu me parece meio. Ele pediu, aí eu tava assim, céu. E, gente,
o brilho no olhar de uma criança, Mostra muita verdade. muita verdade. E parece que é a recompensa, né? É a- Nossa, É a recompensa. é a É a recompensa. recompensa. Quando você vê esse retorno, esse feedback, você fala assim, deu certo. Exatamente. A gente alcançou. Sim. A gente um conseguiu teatro transmitir. completamente voluntário, a gente não tinha fins lucrativos. Então, ver essa gratidão no olhar de quem assistiu já é o nosso pagamento. De certa Eu acho forma. que Suas expectativas, meninas, contem pra gente. Então, eu acho que é, igual o Arthur falou, me divertir e entregar o meu melhor. Assim, eu quero aproveitar esse momento ao máximo, com mais verdade assim, que eu puder ter, sabe? Com sinceridade, cada momento, não nada fingido, nada forçado, mas viver aquele momento com verdade e melhorar aquilo que no início, não é que eu não fiz bem, mas tipo, que eu posso melhorar e que eu posso fazer melhor, sabe? Tipo, não me cobrar, você tem que fazer melhor, não, mas dá pra fazer, sim. Sabe? Então, tipo, eu Vou já explorar tenho... mais, né? Dá pra explorar mais, então, tipo, eu acho isso muito divertido. Igual quando a gente fala em palco, vamos jogar, eu lido isso como um jogo. Eu fico, gente, eu tô animada pra jogar aquele jogo, fazer a minha parte, pra que aquela coisa aconteça. Então, eu tô muito animada, muito animada. você, Larissa, quando Eu- as expectativas. Concordo com o que todos aqui falaram. E eu acho que por essa parte dos feedbacks, o que eu escutei depois da peça me fez ficar mais confiante comigo mesma e falar e pensar que agora não vou falar segunda, né, a terceira e quarta sessão, que eu posso realmente me sentir confortável em fazer aquilo que eu fui proposta, porque eu sei que as pessoas gostaram da primeira vez, então agora eu tô confiante pra fazer a segunda e fazer melhor. Bom, e quem quiser adquirir esse caderninho de colorir, como é que vai funcionar? Ai, Tô viajando. aqui é o momento Quem quiser adquirir. Ó, e quanto aos materiais, se vocês quiserem adquirir, Arthur, onde eles podem adquirir? Ó, seguinte, nós temos um pessoal. Vamos segurar? Dá um pra cada irmão aqui e o palestrante eu vou falar. Seguinte. Aqui, tá, isso. Nós temos uma galera. Gente, qual câmera? Essa. A sua é de baixo. Ok, são 3 câmeras. Seguinte, pessoal, nós temos uma galera. Seguinte, pessoal, nós temos uma galera que ela é responsável por responder todas as mensagens no nosso Instagram. Inclusive, já peço até perdão, porque às vezes a gente fica sem responder, porque são muitas mensagens. Mas vocês podem entrar em contato conosco diretamente do nosso Instagram. Qualquer, alguém sabe nossa arroba? Arroba Teatro Teatro Nárnia. Bom, isso mesmo. Arroba Teatro Nárnia. Não é Nárnia Teatro. Nárnia Teatro. Teatro Nárnia. Acesse. Teatro Nárnia. Acesse. E através do nosso Instagram vocês podem entrar em contato conosco no direct. E as pessoas que estão. Direct? Eu Levei Shrek. Shrek. O nosso Shrek. Na DM. Na nossa DM. E as pessoas que estão responsáveis por organizar essa venda, na verdade lá aparece um formulário sobre qual seria o assunto, é uma mensagem automática. Aí você vai selecionar se você quer falar sobre a compra de ingressos, sobre o nosso site, sobre, enfim. E lá você vai ser direcionado para venda, no caso para compra, ou da nossa revista de colorir que já está disponível. Está lindíssima. Belíssima, belíssima. Você que tem filho, ou você que é a criança, a gente sabe que tem esse apego, essa vontade de utilizar. Fica aí o caderninho de colorir. público tem muitas crianças. Exatamente. Eu sou a nossa primeira sessão. E pode ser seu também. Pode ser meu também. Chega lá, Larissa. E quem quiser, gente. Uou. Ai, que Eu estou lá! Ai, você lá! Nós temos... A produção tá pedindo pra fazer de novo. Deixa eu achar. Vamos ver se eu consigo ver de novo. Peguem esse desenho dos irmãos. Olha a gente lá! Gente, me identifico com a cabeluda. Bom, tem muitos ali. Tem muitos ali. Seguinte, nós também temos o nosso devocional de Nárnia. Inclusive, gente, eu estou fazendo religiosamente todos os dias quando eu volto do trabalho no ônibus. Cada volta é uma lágrima diferente. E detalhe, que é um estudo que você faz com a Bíblia e com a história do Nárnia. as Isso é bem lições, né? interessante. Isso você faz umas linkagens ali bem bacana. E temos também, por favor, Thaleson, mostre para nós,
o nosso chaveiro do Vampiro de Crônicas de Nárnia. Aí é preto. Mais. Aê! Eu acho que. Aí, Isso, agora tá claro. não precisa falar de preços, não, porque eu não sei todos de cor. Eu sei de qual os preços. Todo seu pau. Ah, não, eu te falo os preços e pode. Não. Não, Eles então. olharam pro Simone. Vamos olhar. Vocês vamos olhem. ver. Acessem, vocês têm esse acesso e disponibilidade. Aproveita, vê os vídeos, as fotos que ficaram de recordação do nosso espetáculo. Novas coisas ainda serão lançadas, né? Vocês podem acompanhar tudo pelo nosso Instagram. Acompanhe as atualizações. Será que teremos novas adaptações? Sem Deixa spoiler. lá. Mas fiquem Só vai ligados. saber que Só vai saber quem acompanhar. Quais capioque? Que horror! Eu Eu não entendi. não vi Eu nada, não não. entendi nada, não. Meninos, quero agradecer vocês demais da conta. Foi muito gostoso esse tempo, muito bom também conhecer um pouquinho mais de cada um. A gente também acaba descobrindo coisas que a gente não, talvez em algum Nem momento, imaginava. né, não imaginava, não teria essa oportunidade. Então, quero agradecer vocês por terem compartilhado com tanta sinceridade, com tanta leveza. Agradecer a minha irmã também, que prosperizou o Irmãs! Então, irmãs são gêmeas? Será? Vocês Será? não sei. Será? Eu achava até um tempo atrás que era. Não sei se mudou, mas. E já agradecer você, agradecer vocês meninos por terem vindo, por terem aceitado essa proposta, e agradecer vocês por terem acompanhado até aqui, por terem nos ouvido, por estarem dispostos, curiosos para saber. E vocês podem saber que nós também estávamos com o coração quentinho para compartilhar. Muito obrigada, senhoras e senhores. Esse tempo foi muito valioso. Nós encerramos aqui com os nossos queridos irmãos. Nós vemos vocês além do guarda-roupa. Além do guarda-roupa! Um abraço, gente.